Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha só, eu acho que o Fernando Henrique tem muita razão a dizer que a esquerda intelectual do Brasil é muito burra, disse o Fernando Henrique, e por isso ele tem o ódio dos esquerdistas intelectuais. Mas olha só, eu vi o que o Chico fez na campanha, dizer que vota na Dilma por causa do Lula e vota na Dilma porque confia na Dilma. É a única pessoa do mundo que confia na Dilma, é o Chico Buarque de Holanda. Não é? Vejo o Zé de Abreu, um ator, dizer que se orgulhava muito de ter financiado a multa do Zé Disseu, quando o Zé Disseu fez papel de bobo, né? Porque o Zé Disseu faturou no período 38 milhões de reais. E ele ajudando o Zé Disseu, através de uma vaquinha, a pagar uma multa de 900 mil. Tá certo? Então a gente começa a perceber que existe alguma coisa aí de errada junto a esse pessoal. E agora, nada agora. O Luiz Fernando Veríssimo, aliás, antes um pouco, vê o Jô Soares. O Jô Soares faz uma entrevista com a Dilma Rousseff, que é uma verdadeira entrevista chapa branca. Eu assisti a entrevista, foi um absurdo. O Jô Soares tinha medo de fazer pergunta, tinha medo de ela dar um carão nele. Pô, se você não tem competência, não tem capacidade, não deve entrar numa dessas, não é isso? Depois, numa entrevista que eu vi mais tarde, essa eu não vi, eu recebi um e-mail com o show do Jô Soares, ele dizendo que o Zé Disseu tinha um currículo maravilhoso. E eu fico a me perguntar se naquela época o Zé Disseu já tinha no currículo dele essas corrupções todas que estão acontecendo no nome dele. Porque eu andei pesquisando e vendo a vida do Zé Disseu. O Zé Disseu é uma das pessoas mais fracassadas que existiu no Brasil. A começar onde ele começou a ser notado, que era na política estudantil, levou o pessoal para a Ibiúna e foi todo mundo preso. Tá certo? Então, não vejo por que Jô Soares gratuitamente dizer alguma coisa desse tipo. E agora, que não é da agora, o Luiz Fernando Veríssimo vem sempre mostrando. E eu fico impressionado como é que o fanatismo pode tornar uma pessoa tão obtusa como é o caso do Luiz Fernando. Semana passada, ele escreveu um artigo sobre o Oxi, ou seja, o não, lá da Grécia, contra a Europa, etc. Tal. Mas olha, parecia que ele estava descrevendo uma vitória do Grêmio sobre o Internacional, ou Internacional sobre o Grêmio, não sei qual é o time dele, de um fanatismo, comemorando, etc. Tal. O não. E perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Né? Porque o não, nós vamos conversar sobre isso aí agora. E agora, hoje, estou lendo aqui no jornal, ele faz uma outra, uma de hipócritas. E eu resolvi então falar um pouco sobre as ideias do Luiz Fernando Veríssimo, que eu adoro ler. O humor é muito inteligente, mas acho que concentrou tudo no humor. Assim como o Chico Buarque concentrou tudo na poesia, na música. Né? Eu sou um leitor, eu fui um leitor na minha infância, na minha juventude, do pai dele. Eu li vários livros do pai dele, Clarice, eu li O Resto é Silêncio, e aí por aí afora, li todos os livros do pai dele. Então eu tenho uma certa admiração pela genética dele, né? Pelo pai dele e por ele também, porque eu sempre li as críticas do Fernando, muito inteligente, muito bom humor. Mas quando ele começa a falar sobre política, e particularmente sobre economia, mostra-se um verdadeiro ignorante a respeito disso. Ele não tem condição nenhuma de falar sobre a crise da Grécia, porque ele não tem a menor noção do que se passa na Eurozona. Não sabe como é que ele é constituído, quais são os complexos problemas que tem ali dentro, problemas econômicos, problemas políticos, ele não sabe. Pelo menos o artigo dele dá a demonstrar que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas aqui vamos o artigo dele agora. Ele lembra aí um economista francês que está muito em voga, o Thomas Piketty, e diz o seguinte, que o Thomas cita o Thomas dizendo que os alemães deviam lembrar o seu passado de devedores.
como se você, né, nascesse, crescesse, criasse, e daqui a pouco descobrisse que seu avô foi um grande devedor no passado. E agora você teria que pagar as contas do seu avô. O que tem você com os seus avós? O que tem os alemães de hoje com aqueles alemães do passado? Aqueles alemães que foram os devedores. Problemas que eu não vou entrar nessa questão, mas tá certo. Foram devedores do passado, tiveram inclusive sua dívida perdoada. Mas olha a diferença. A dívida perdoada foi perdoada em 60%. A dívida da Alemanha. E a partir daí, os alemães trabalharam duro, com austeridade, gastando somente o que tinham e menos do que tinham, para sempre sobrar alguma coisa, e cresceram e fizeram uma nação, uma das nações mais fortes do mundo, com muito trabalho, muito suor, muita perseverança. Os alemães demonstraram a tremenda capacidade de trabalho, a tremenda competência, capacidade de gerenciar, capacidade de administrar. É por isso que aquele pequeno país é uma das maiores potências do mundo, graças ao trabalho, ao esforço dos alemães. Muito bem. E aí, ele fala que a Angela Merkel, né? A Angela Merkel, como dizem os alemães, chama a mulher de hipócrita, o que é um absurdo, porque se você comparar, você veja como o fanatismo cega. Eu acho que está evidente que quem é o hipócrita na história, é o Tsipras, é o Alex Tsipras. Ele que é o hipócrita, porque foi ele que prometeu nas eleições, né? Durante o período eleitoral, prometeu mundos e fundos aos gregos, que não ia aceitar a austeridade, isso e aquilo outro, era contra tudo isso. Aliás, ele tem uma semelhança muito grande com quem? Com a Dilma Rousseff. Ele fez tudo isso, prometeu tudo que não ia acontecer, que ia ser contra a austeridade, e chegou no governo, até agora não disse para que veio. Aliás, disse. Né? O que foi que o Alex fez? Numa negociação entre parceiros, ele não avisou nada ao grupo europeu e, por debaixo do pano, ou repentinamente, convocou a nação a um plebiscito para dizer sim ou não à austeridade. Evidentemente, numa situação de desespero como está a Grécia, economicamente, a população não vai querer austeridade. A grande maioria da população. Porque pensam a curto prazo. As pessoas têm uma tendência a pensar a curto prazo. Só as pessoas que têm uma cabeça no lugar, bom senso, começam a pensar um pouco no longo prazo. E evidentemente que o pessoal ia fazer o que ele queria, dizer não. E ao mesmo tempo ele queria negociar com o grupo. O grupo europeu ele disse, olha só, não tem mais negociação. Só haverá negociação após uma decisão muito justa e correta, após o plebiscito de vocês. Porque você convocou sem nos comunicar o plebiscito, então agora vamos esperar o que é que o povo vai dizer para você a respeito da austeridade ou não. E nós vamos negociar lá. E o povo votou exatamente de acordo com o que Tsipras queria. E o Fernando Veríssimo queria. Fernando fez um artigo que foi um verdadeiro show de fanatismo e de ignorância completa a respeito do que está acontecendo na Grécia. Muito bem. Então, esse cara fez isso. E o que aconteceu agora no acordo? Ele foi para os credores e aceitou umas condições piores do que teria aceitado, que seria se ele tivesse aceitado antes. Ou seja, o povo disse não, mas o Alex Tsipras veio e disse sim aos credores, e em condições piores do que antes. Ora, meus amigos, mostrou perfeitamente a incompetência, a incapacidade, a falta de visão estratégica, o erro estratégico que ele cometeu ao convocar
E isso mostra quão incompetente é o Veríssimo. Como ele não sabe nada do que está acontecendo. Como ele, por seu fanatismo babaca, fica aí falando de coisas que ele não sabe. Volta, vai contar histórias de humor. Deixa essas coisas para quem tem competência, para quem entende o que está se passando por lá. Tá certo? E outra coisa, os alemães, com austeridade, gastando menos que tem, criam uma das nações mais fortes do mundo. E quem é uma das cabeças alemãs que faz a Alemanha cada vez mais forte? A Angela Merkel. Então, na realidade, quem precisa, a Grécia precisa de uma Angela Merkel, não de um Tsipras, que é um hipócrita, um fingido, um populista, como é o senhor Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo, e nós vamos olhar, vamos ver, a Alemanha com austeridade, né? O povo alemão com austeridade criou aquilo. Agora vamos ver os governos que usaram a falta de austeridade que o Fernando Veríssimo gostaria que acontecesse lá. Né? Vamos lá. Falta lá o Brasil do Lula. Não teve austeridade. Por isso que o déficit público é alto. Por isso que o país está destruído economicamente. Um país que criou Bolsa Família, deu aumento de 19,5% no Bolsa Família. E coisas desse tipo. Aumento de salário acima da produtividade. E o país indo para o buraco. E o país indo para o buraco. E eles fazendo essas maiores barbaridades. Não estou aqui contra distribuir renda. Eu acho que a renda deve ser distribuída assim. À medida que pode. Mas não distribuir mais do que você tem. Porque quem é que vai produzir? Quem é que vai trazer riquezas para o país? E esse cara fica aí, o Fernando Veríssimo, a atacar as pessoas que ganham dinheiro, a atacar uma Angela Merkel, os alemães que sabem conduzir. Qual é o país que tem a capacidade que tem a Alemanha, que seja dirigido por um esquerdista tipo Veríssimo, como o Veríssimo quer? Vamos lá. O Brasil, com Lula e Dilma, destruíram o país. Não teve austeridade. Sem austeridade, como ele quer, o Veríssimo. Sem austeridade. Então, destruíram o país. A Venezuela, destruíram o país. A Argentina, destruíram o país. Cuba, um desastre total. A Rússia comunista, um desastre total. Todas essas pessoas olharam o outro lado. Vamos distribuir muito mais do que a gente tem. E agora tem outras pessoas que não são egoístas, não. Eu, por exemplo, acho que eu não posso distribuir tudo que eu tenho. Eu tenho que deixar sempre alguma coisa para que eu cresça, para que eu economicamente cresça. É assim que deve ser a nação. A nação deve receber, arrecadar, né? Gastar menos do que a nação, para sobrar dinheiro para quê? Para investir. E esse investimento faz novamente o crescimento. É isso que cria a sustentabilidade de uma economia. Tá certo? O que você prefere? A Angela Merkel, com toda a sua austeridade? Ou Tsipras? Ou Chávez? Ou Maduro? Ou Fidel Castro? Ou a Dilma Rousseff? Ou Lula? Quem é que faz sucesso economicamente? Quem é que cresce? Quem é que faz o povo crescer de sua nação? Angela Merkel está fazendo o povo dela muito melhor do que era antes. E o que acontece com o Lula e a Dilma? Torna o povo do Brasil cada vez mais pobre. O Brasil não cresce, está lá para baixo, está em recessão. Em função de quê? Da falta de austeridade que existe. Tá certo? Meus amigos, e outra coisa, quando ele diz lá na Grécia que não quer tanta austeridade, que não sei o quê. Oh, a maior austeridade seria se o grupo europeu deixasse a Grécia de lado. Seria uma austeridade. Agora, seria uma austeridade que não se veria uma luz no final do túnel. Ou seja, era um buraco contínuo que ia acontecer naquela Grécia. A austeridade proposta pelo grupo europeu, pelo bloco europeu, é uma austeridade que mostra uma luz no final do túnel. Se nós formos gastar adequadamente em determinados projetos, investir em projetos,
reduzir despesas que só fazem contribuir para a dívida do país. Se a gente fizer isso, em pouco tempo nós sairemos dessa crise, como fez a Alemanha. Ao ser perdoado em 60%, a Alemanha trabalhou em cima e construiu uma das maiores nações do mundo. E fica o Fernando Veríssimo a chamar a Angela Merkel de hipócrita. E você é o que, Fernando? Você, o fanatismo fez de você uma pessoa obtusa, que não sabe pensar e entra em assuntos que você não poderia entrar porque você não tem capacidade nenhuma. Vai escrever sobre humor e deixe essas coisas para quem sabe, para quem pode falar sobre isso, tá certo? Ok, pessoal, um grande abraço. Um grande abraço, porque tem hora que me irrita determinadas pessoas, principalmente tipo de pessoas como essas, que só pensa no bem bom, trabalhar não querem. Ok, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Vou tomar meu cafezinho em paz.